Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz de Cristo transbordem em vossos corações. Hoje entramos no quarto dia de exposição do livro do Apocalipse. Estaremos meditando nos capítulos 7 e 8. No capítulo 7, dos versos 1 a 8, esse capítulo inteiro está entre o sexto e o sétimo selos, e por isso ele não deve ser considerado cronologicamente. A visão entre, por assim dizer, parênteses do sétimo capítulo, cobre todo o período dos últimos 7 anos e traz diante de nós até mesmo a visão do que será após a grande tribulação. Pois os 6 julgamentos de selos se estendem por todo o período da era final. O cavaleiro sobre o cavalo branco estará em cena até o fim. As guerras continuarão até o fim e culminarão na batalha do Armagedon, assim como as fomes e as pestes. E o sexto selo traz um vislumbre do fim. Para compreendermos o significado dessa visão, não podemos perder de vista 2 grandes fatos. Primeiro, esse capítulo não tem nenhuma aplicação para a igreja na terra, nem para a igreja na glória, pela simples razão de que a igreja já está completa e transladada para a glória. Segundo, a visão afirma claramente que a companhia selada é de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois que a igreja for removida para a glória, quando a plenitude dos gentios entrar, como fala Paulo lá em Romanos, no capítulo 11, verso 26, o Senhor se voltará com misericórdia para Israel e os chamará, antes que caiam os julgamentos. E então um remanescente será selado. Este remanescente é frequentemente visto nas páginas das profecias do Antigo Testamento. Essa companhia selada também presta um grande testemunho. Eles são os pregadores do Evangelho do Reino, como uma testemunha para todas as nações antes que venha o fim, como Jesus fala lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Portanto, durante o tempo em que os julgamentos forem executados do alto, haverá uma pregação mundial do Evangelho do Reino, proclamando a vinda do Rei, chamando ao arrependimento e fé em seu nome, e ainda oferecendo misericórdia. Os 4 anjos do verso 1 restringem o vento, que significa as forças do julgamento, e também de prejudicar a terra aqui significa Israel, e também o mar, que significa as nações, ou qualquer árvore, normalmente os homens em geral. O outro anjo então sobe, no verso 2, sobe na direção do nascer do sol ou do oriente, e em voz alta ele fala de forma semelhante às palavras dos 4 anjos, e ainda acrescenta: até que tenhamos selado os servos de Deus em suas testas. O selo de Deus em suas testas está em contraste com a marca da besta recebida pelos incrédulos, como veremos no capítulo 13, no verso 16. O número total dos selados é 144.000, 12.000 de cada tribo de Israel. Seu selamento é uma garantia de que serão preservados durante a grande tribulação. Preservados não apenas como indivíduos, mas como povo de Israel e, portanto, com bênçãos terrenas para a nação em vista. As tribos são mencionadas pelo nome dos versos 5 a 8. E embora José seja mencionado no verso 8, isso evidentemente se refere a Efraim, filho de José, pois Manassés, o outro filho de José, também está incluído nessa lista. A tribo de Dan é totalmente omitida, enquanto Levi, a tribo que não recebia herança, mas era distribuída entre outras tribos, é adicionada. O motivo da omissão de Dan parece ser indicado na profecia de Jacó lá em Gênesis, no capítulo 49, verso 16, que é uma história profética da nação de Israel, cada tribo indicando uma era distinta de tempo. Dan significa juiz ou aquele que julga, e é dito ser uma serpente no caminho,
uma víbora no caminho que morde os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro caia para trás. Alguns comentaristas sugerem que a ausência de seu nome nesta lista, somada a essa profecia que nós acabamos de ler, indica uma atividade de origem maligna e, portanto, parece sugerir aparentemente que o anticristo virá da tribo de Dan. Portanto, o Espírito de Deus ignora esta tribo neste capítulo. Mas ainda assim, Dan finalmente será restaurado, pois Jacó diz: Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Nos versos de 9 a 17 do capítulo 7, o verso 9 apresenta uma multidão incontável de todas as nações, famílias, povos e línguas. Estes são os gentios, não Israel e não a igreja. Eles estão diante do trono e do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e com as palmas nas mãos. Essa visão é claramente uma visão antecipada. Ela não acontecerá no momento da visão, mas depois da tribulação. Por estarem diante do trono e do Cordeiro, alguns presumem que estão no céu. Mas não há nenhuma sugestão de ressurreição ou transladação na passagem. Os mártires serão ressuscitados e transladados ao céu no final da tribulação, conforme vamos ver lá no capítulo 20, verso 4. Mas eles não são a grande multidão de gentios vista aqui no capítulo 7. Esses serão abençoados na terra, no reino milenar. Eles não precisam entrar no céu para reconhecer plenamente a autoridade abrangente do trono de Deus e do Cordeiro. Israel recebe a promessa de grandes bênçãos no milênio, conforme os versos 2 a 8 declaram. E os versos de 9 a 17 mostram que muitos gentios também serão abençoados com o conhecimento puro e verdadeiro do Senhor Jesus. Essa passagem, portanto, parece descrever todos os gentios que serão salvos por Deus durante a tribulação. Eles clamam: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Mas observem que eles não reinam com ele como os mártires ressuscitados e todos os santos no céu. No verso 11, vemos novamente todos os anjos, os 24 anciãos e os 4 seres viventes em pé ao redor do trono, não simplesmente diante do trono. Eles se regozijam na salvação desta multidão de gentios que recentemente despertou afeição para com o Cordeiro. Isso fornece uma nova ocasião para os anjos e sua companhia a anunciarem bênção e glória e sabedoria, ação de graças e honra e poder e força para o nosso Deus para todo sempre. Haverá uma alegria semelhante sobre os remidos de Israel, como nós veremos adiante no capítulo 14, no verso 3, que também são vistos diante do trono, embora também na terra. Um dos anciãos desperta o interesse de João por essas pessoas vestidas de branco, perguntando quem são e de onde vêm, no verso 13. João devolve a pergunta para ele, pois João está disposto a tomar o lugar de um aluno. A resposta é dada a ele que eles saíram da grande tribulação. Eles passaram com segurança por ela. Antes da tribulação, todos os santos vivos, junto com aqueles que foram ressuscitados, serão arrebatados. Então esses são os muitos gentios que serão salvos durante o período da tribulação. Vimos que os judeus são selados na primeira parte desse capítulo. Portanto, apenas os gentios estão incluídos agora. As vestes brancas são dadas a eles, significando a aprovação graciosa de Deus para com todos eles. Afinal, provaram a sinceridade de sua fé durante a tribulação. As vestes são lavadas e tornadas brancas no sangue do Cordeiro.
Essa purificação só é possível em virtude do sacrifício do Senhor Jesus. Servir a Deus dia e noite em seu templo refere-se ao templo terrestre, pois não há templo na cidade celestial, como veremos aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 21, verso 22. Esse grande grupo, portanto, não está diante de um trono celestial, mas diante de um trono milenar na terra. É uma cena milenar após o fim da tribulação. Em seguida é adicionado, e aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Isso indica ainda mais o caráter terreno de sua bênção. A descrição não se limita à sua bênção milenar, mas continua para a eternidade, uma vez que todos os salvos compartilharão eventualmente o que os versos 16 e 17 declaram: nem fome ou sede, nem submetidos a calor excessivo, e todas as lágrimas enxugadas de seus olhos. O Cordeiro os alimentará e os conduzirá a fontes de águas vivas. Tudo isso mostra que os conselhos de Deus permanecem, não importa quão grande seja a provação da tribulação. Meus irmãos, no capítulo 8, João retorna àquela abertura dos 7 selos que havia sido interrompida para que essas duas visões pudessem ser interpostas. Nos versos 1 a 5, o silêncio no céu, quando o 7º selo é aberto, é indicativo da grandiosidade das coisas solenes que estão por vir. O livro agora está totalmente aberto e há um silêncio enquanto os 7 anjos se preparam para soar suas trombetas de julgamento. João vê esses 7 anjos, mas antes que comecem a soar, outro anjo é visto de pé no altar. Este anjo não é uma criatura, mas como o anjo de Yahvé no Antigo Testamento, é o próprio Senhor Jesus. Ele é visto como sacerdote em favor dos santos que oram e sofrem na terra. Nenhum anjo pode oferecer as orações dos santos, mas ele, que é o único intercessor, sozinho pode fazer isso. E pelo que eles oram na terra? Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Eles oram pela intervenção divina, pelo fogo do julgamento divino. Há uma preparação adicional. Muito incenso foi dado ao Senhor Jesus para adicionar às orações de todos os santos, oferecidos sobre o altar de ouro. Observe que esse não é o altar de holocaustos, mas de incenso, conforme retratado no tabernáculo lá no capítulo 30 de Êxodo, indicando a adoração dos santos redimidos de Deus. O que vemos, portanto, é o Senhor Jesus pegando as orações e acrescentando muito incenso a elas, para que possamos contemplá-las enquanto sobem diante de Deus. Além disso, deve-se observar que as orações mencionadas neste caso são as do povo sofredor de Deus na terra e dos mártires do capítulo 6, verso 10. O clamor é ouvido, pois o Senhor toma do fogo do altar e o lança na terra. A lei novamente começa a ser vista, não apenas na punição, mas na retribuição, a mais pesada de todas as retribuições. Agora está tudo pronto para o julgamento. O verso 6, nós vemos que os julgamentos que se seguem dificilmente podem ser totalmente interpretados nesse momento. Seria especular sobre eles. O que muitas dessas coisas significam, talvez não sejam totalmente compreendidas até que estejam realmente em cumprimento. Os primeiros 4 julgamentos da trombeta evidentemente falam por si próprios. Os selos foram apenas o começo da obra de Deus nos bastidores com referência ao julgamento. Já as trombetas indicam, por assim dizer, um toque, um testemunho declarado a todo o mundo. No verso 7, comparando a primeira trombeta com as que se seguem, temos uma descrição geral do julgamento que afeta a terra em contraste com o mar, os rios e fontes de água e os corpos celestes, pelos quais a terra é iluminada.
A punição é puxada por um mundo culpado por se levantar em oposição àquele que a princípio preparou a terra para a morada dos homens, plantou-a com árvores agradáveis à vista, lançou sobre ela seu manto verde e pronunciou para que ela fosse muito frutífera e boa. Toda a natureza deveria atender às necessidades do homem, e ao cultivar o jardim e o campo, ele deveria encontrar um trabalho leve e feliz. Mas o pecado entrou, espinhos e abrolhos surgiram de todos os lados. O trabalho tornou-se um fardo e o campo frutífero transformou-se em deserto, que só poderia ser subjugado por trabalho constante, paciente e muitas vezes desapontado. Este é o pensamento, um pensamento frequentemente abordado pelos profetas do Antigo Testamento e que está presente na mente de João. Numa das pragas do Egito, quando o Todo-Poderoso libertaria seu povo daquela terra de seu cativeiro, ele enviou trovões e granizo, e o fogo desceu sobre o solo. E o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. E a saraiva atingiu em toda a terra do Egito tudo o que estava no campo, tanto homem como animal. E a saraiva feriu todas as ervas do campo e também quebrou todas as árvores do campo. Mas o pecado de um mundo culpado em se recusar a ouvir aquele que fala do céu é maior do que o pecado daqueles que recusaram aquele que falou na terra. E então sua punição deve ser proporcional ao seu pecado. Daí a praga do Egito é aqui ampliada. Lemos não apenas de granizo e fogo, mas de granizo e fogo misturados, ou melhor, em sangue. De modo que o sangue é a cobertura externa e visível do granizo e do fogo. Além disso, temos as ervas e as árvores do campo, não apenas feridas e quebradas, mas totalmente consumidas pelo fogo. O que se entende por terceira parte da terra e seus produtos sendo atacados é difícil dizer, mas é razoável considerar que, como é um julgamento sobre todos os habitantes da terra, a probabilidade é que, como um todo consiste em 3 partes, a destruição parcial é intencional, mas não a destruição de uma terceira parte específica da terra, deixando 2/3 intocados, mas uma terça parte proporcional das terras produtivas do planeta, como, por exemplo, 1/3 da área agrícola do Brasil ou da Argentina, e assim por diante. Nos versos 8 e 9, nós temos a segunda trombeta. Assim como a primeira trombeta afetou a terra, a segunda afetou o mar. E as observações já feitas sobre a destruição são, em sua maioria, aplicáveis uma à outra. A figura de retirar uma montanha de seu lugar e lançá-la ao mar foi usada pelo nosso Senhor para expressar o que, além de tudo, era impossível de realizar por mero poder humano. O Senhor Jesus disse: "Em verdade vos digo, se tendes fé e não duvidam, não fareis apenas o que é feito a essa figueira, mas se disserdes a esta montanha, se arrebatada e lançada ao mar, assim será." Ao falar assim, nosso Senhor havia seguido a linguagem dos profetas do Antigo Testamento, que estavam acostumados a ilustrar com o pensamento da remoção das montanhas a remoção de reinos e seus governantes. O texto, lá em Zacarias 4:7, diz assim: "Quem pensa que és, ó monte majestoso? Diante de Zorobabel te tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular, principal, aos brados de favor e graça." E também, como diz o Salmo 46, verso 2, "Portanto não temeremos, ainda que as montanhas sejam transportadas para o meio dos mares." Mesmo a figura de uma montanha queimada não é estranha ao Antigo Testamento, pois o profeta Jeremias assim denuncia: "Ai da Babilônia, eis que eu sou contra ti, ó montanha destruidora, diz o Senhor,
que destróis toda a terra, e estenderei a minha mão sobre ti, e te rolarei das rochas, e te farei uma montanha queimada. Observa lá Jeremias capítulo 51, verso 25. Embora haja muitos estudiosos que entendam que seja um monte ou uma montanha literal, ou até mesmo um meteoro que cause toda essa destruição, à luz do que vimos como a interpretação do Antigo Testamento sobre as montanhas citadas e o que veremos que significa a estrela apresentada no capítulo 9, pessoalmente tendo a considerar que esta não é uma montanha literal, pois se fosse, somente uma área específica seria atingida e seriam afetados somente aquele grupo específico. Mas se trata de um julgamento para todos os que rejeitaram a Deus sobre a terra. Então, tanto a montanha quanto o mar são simbólicos. A montanha, na linguagem das Escrituras, representa um reino, e o mar é típico das nações. Então, algum reino internamente em chamas, significando provavelmente uma guerra civil ou uma revolução, será lançado no mar inquieto das nações, e o resultado será uma destruição ainda maior das condições de vida e do comércio mundial, que é representado aqui pelos navios. Novamente, também como antes, a terceira parte não deve ser pensada como confinada a uma região específica desse dito mar, enquanto os 2/3 restantes são deixados intocados, e sim em 1/3 proporcionalmente das nações do mundo que serão afetadas. Nos versos 10 e 11, a terceira trombeta é tocada. A terceira trombeta deve ser entendida com base nos mesmos princípios e no mesmo sentido geral das duas trombetas anteriores. As figuras são novamente as que encontramos no Antigo Testamento, embora sejam usadas por João em sua própria maneira livre e independente. Assim, o profeta Isaías, dirigindo-se à Babilônia em sua magnífica descrição de sua queda, exclama: "Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva." É assim também o profeta Jeremias denuncia o julgamento sobre o Israel rebelde. "Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que vou alimentá-los, sim, este povo, com absinto e dar-lhes água de fel." Assim, as águas que o mundo oferece a seus devotos tornaram-se amargas, tão amargas que se tornam o próprio absinto, a própria essência da amargura. As mesmas considerações que fiz na trombeta anterior faço aqui. Embora muitos comentaristas entenderem ser aqui uma estrela literal, entendo estarem equivocados, pois como veremos lá no capítulo 9, a palavra estrela ali se refere a uma pessoa. E se lá a palavra estrela significa uma pessoa, aqui também deve ser. Com o soar da terceira trombeta, uma grande estrela cai do céu. Como vimos no texto de Isaías 14, verso 12, estrelas que caem do céu indicam uma apostasia e rebelião contra Deus. Como o texto citado é majoritariamente aplicado à queda de Satanás, entende-se que essa grande estrela representa o anticristo judeu, chamado de homem do pecado e filho da perdição. Ele recebe outros nomes também que descrevem seu caráter. Ele primeiro aparecerá como um judeu piedoso, entrando na casa de Deus junto com outros que têm um profundo respeito pelo Deus de Israel. Então, ganhando lugar de destaque por meio desse subterfúgio, ele se voltará deliberadamente contra o Deus de Israel e tomará seu assento no templo de Deus em Jerusalém, reivindicando honra que, por direito, pertence exclusivamente a Deus. Sua pretensão de trazer grande luz espiritual explica a expressão queimando como uma rocha, não exatamente uma lâmpada, mas simulando uma. Aos muitos nomes desse homem é adicionado outro aqui, absinto, falando daquilo que é amargo e venenoso, pois ele torna as águas amargas. Ele corrompe a verdade de Deus por sua doutrina venenosa. Por isso muitos morrem, não fisicamente,
mas por apostasia. Eles se tornam mortos para qualquer possibilidade de reconhecerem o Deus vivo. Novamente, a terceira parte deles é assim visitada. O clímax deve ser notado, pois ilustra o estilo do pensamento do apóstolo João e nos auxilia na interpretação de suas palavras. Esse clímax também parece ser pretendido pelos agentes sucessivamente empregados sob essas trombetas. Primeiro granizo e fogo, depois uma grande montanha em chamas e agora uma estrela cadente. Nos versos 12 e 13 do capítulo 8, o quarto anjo toca sua trombeta e a terceira parte do sol, da lua e as estrelas são atingidas. A terceira parte de cada uma se escurece para não brilhar. O sol, a lua e as estrelas agora são afetados. Esse milagroso eclipse do sol, da lua e das estrelas foi predito por Amós, como um sinal da vinda do dia do juízo, conforme podemos observar lá no livro do profeta Amós, capítulo 8, verso 9, e também no profeta Joel, capítulo 2, versos 2 a 10. Também somos levados ao sonho de José, filho de Jacó, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele, significando seu pai, mãe e irmãos. Então, o sol é o símbolo da mais alta autoridade. A lua, que não tem sua própria luz, é um símbolo de autoridade derivada, e as estrelas são símbolos de autoridade subordinada. O significado simbólico desse julgamento da trombeta é que toda autoridade dentro do Império Romano revivido será ferida pela mão de alguém considerado com mais autoridade, mais poderoso e, como resultado, haverá as mais terríveis trevas morais. Deve-se prestar atenção ao fato de que o grito pronunciado no meio do céu e assim penetrando até os cantos mais distantes da terra procede de uma águia, e é ela que certamente é mencionada com o propósito de adicionar um novo terror à cena. E assim devemos pensar nela como um símbolo de rapina e pilhagem. Meus queridos, como é bom, em meio a tantos julgamentos, vermos resultados positivos neles, como os 144.000 e a multidão dos gentios. Mesmo em meio à sua ira, o Senhor manifesta a sua misericórdia. E assim concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.